Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero alertar os irmãos, pedir para que santifiquem vossas vidas, para que se preparem, o arrebatamento da igreja se aproxima. Amados, nós estamos vendo no mundo, muitas coisas acontecendo dentro da nossa nação brasileira. Se você procurar conhecer um pouco mais da política no exterior, você vai ver que muitas coisas absurdas estão acontecendo. Então, é denúncia da volta de Cristo. Se preparem, amados, se preparem. Vamos nos preparar, vamos santificar cada dia mais nossa vida, vamos se alimentar da palavra de Deus, vamos voltar a jejuar, vamos voltar a pregar a verdade, amados. Ainda há tempo de salvar muitas pessoas. Não deixe que certas pessoas venham e abafem o teu ministério, aquilo que Deus colocou na tua vida, os dons que Deus colocou na tua vida. Usa em prol do reino de Deus, em prol do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Não fique parado, faça alguma coisa para que almas sejam salvas. Amém? Fique com a paz de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, amado, João, no capítulo 6, no versículo 60, cujo título é este: Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 60, João 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, amados, alguns versículos, fiz uma leitura até longa, para que entendamos o contexto desta passagem tão maravilhosa, onde Jesus ele começa a dar ensinamentos para os seus discípulos. É bom que entendamos que fora os 12, muitos outros acompanhavam a Cristo. Alguns estudos chegam a dizer que 70, ele havia 70 discípulos ou mais que o acompanhavam durante o seu ministério terreno. E quando você olha o contexto, no capítulo 6, você vai ver que Jesus ele vai realizar alguns milagres, como a multiplicação dos pães e peixes, andar sobre o mar. E aqui no versículo 22 ele começa a dar ensinamento e fazer diferença da vida espiritual, no espírito para com a carne. Aqui no versículo 22 ele diz que ele é o pão da vida para os que creem, e ele começa a se colocar como alimento, verdadeiramente. E quando ele fala em dar o seu sangue, dar a sua carne para ser comido, não era literal, e sim espiritualmente. Quando você está com Cristo, você está se alimentando do sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. Então, para alguns
que acompanhavam Cristo, esse discurso foi pesado. Esse discurso foi, assim, digamos assim, algo absurdo de se suportar. Porque tem muitas pessoas que acompanham a Cristo, dizem que acompanham a Cristo, né? Que vão para a igreja, aceitam Ele como Salvador, mas querem ouvir coisas boas, querem ouvir palavras, né, que agradem seus ouvidos. E nem sempre é assim, amados. Nem sempre é assim. Você observa que o dono da igreja, que é Jesus Cristo, né, este que eu estou citando aqui, né, este é o dono da igreja, você vai ver que os seus discursos realmente mexiam profundamente com o pecador, mexia profundamente com aqueles que o seguiam. Então, se eu quero aceitá-lo, né, como Salvador, se eu desejo ter uma vida com Ele, né, então eu preciso aceitar o seu discurso e entender que esta carne aqui, né, esta carne, ela é perecível, mas o meu espírito, ele é imortal. Tá? Então eu preciso entender que eu, Paulo Vieira, você precisa entender, não sei qual o seu nome, Antônio, Fernando, que nós temos um prazo de validade. E que Jesus, ele veio para estabelecer o seu reino, né? Ele veio nos alimentar com a sua própria carne, com o seu próprio sangue, né, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, para mostrar que existe algo mais importante para nós do que esta vida secular que vivemos. Preste bem atenção, né? Então muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele está dizendo que ele não veio, né, que ele não pertencia a este mundo, ele veio com um propósito. Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se eu creio que Ele é Deus, se eu creio que o sacrifício que Ele fez me levará à salvação, eu não posso ter um outro tipo de pensamento, irmãos. Eu não posso pensar de forma diferente. Não adianta eu acompanhar a Cristo por curiosidade ou por interesses próprios. Até hoje, na atualidade, nós vemos muitas pessoas, né, dentro da igreja, pessoas que se intitulam terem chamados, mas estão ensinando a Bíblia de forma errada, ensinando em benefício próprio, querendo tirar proveito. Não podemos agir dessa forma, amados. Quem age dessa forma percebe-se claramente que não tem verdadeiramente uma aliança com Cristo, porque apesar do discurso que ele fez aqui, a gente vai ver mais na frente que apesar de muitos o abandonarem, ele continuou sendo Cristo e alguns fiéis estavam com ele. Se você tem medo, pregador, se você tem medo, profeta, se você tem medo, pastor, que todos te abandonem, Cristo passou por isso aqui, irmão. Muitos seguiam ele, mas através do discurso que ele fez, o ensinamento, você pode pegar mais atrás, você pode pegar o contexto e ler desde o início para você entender, né? Quando ele se coloca como filho de Deus, quando ele se coloca, né, como alguém que veio salvar o mundo, como isso vai mexer com a cabeça de muitos e muitos vão abandonar porque o discurso foi duro. Se abandonaram a Cristo, não vão me abandonar? Se abandonaram a Cristo, não vão te abandonar, amado? Eu não posso fazer como Jeroboão, filho de Nebate, lá no Antigo Testamento, que deixou não permitiu que o povo fosse a Jerusalém para adorar a Deus e criou bezerros de ouro para o povo adorar, para ele não perder o reinado, sendo que Deus tinha providenciado toda a situação. Uma comparação, né, com os dias atual, com a atualidade. Muitas pessoas não querem perder as ovelhas, por isso é preciso, né, alguma forma de segurá-las. Não faça isso, irmão. Ensine a verdade. Seja verdadeiro como o nosso Jesus. Ensinem a verdade. Ensinem a verdade. É melhor você ficar com um crente do teu lado
do que com 100 que não entenderam a verdade, que não querem a salvação. Então veja bem, ele fala no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Está aqui a palavra de Deus, irmãos. É Espírito, é vida. A palavra que Jesus falou para aqueles homens é Espírito. Ele está falando que a carne para nada aproveita. O que vivifica é o Espírito. É o Espírito que vivifica. Você vai ver que depois que Cristo, né, ele ressuscita, ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos regenerar, que vai dar uma nova vida para nós. A preocupação hoje com a carne dentro da igreja, eu não estou falando fora da igreja, irmão, porque quem está fora da igreja não há nem como discutir. Nós temos que pregar para que essas pessoas sejam salvas. Mas dentro da igreja, irmãos, há uma preocupação muito grande com a aparência, com a carne. A gente vê que poucos estão fazendo caso do Espírito, que poucos estão buscando a santidade, que poucos estão buscando a verdade na Bíblia Sagrada. Hoje é muito comum nós vermos irmãos frequentando cultos com o celular na mão, pessoas que não levam mais a Bíblia Sagrada, não carregam mais o livro preto, o capa preta, né? O livro da capa preta. Muitas pessoas já não usam mais a Bíblia Sagrada. Até mesmo pregadores, grandes pastores, pregam somente com tablets. Então, de ver que há uma mudança muito grande no comportamento da igreja do Senhor. Uma preocupação, um quer se vestir melhor que o outro, um quer falar melhor que o outro. Não são sentimentos, são comportamentos que arremetem aonde? Para a carne. É a minha carne que está sendo alimentada, sendo que a carne, ele está falando aqui, Jesus falou que para nada aproveita. Realmente, se você perder a sua vida hoje, né, essa carne, ela vai descer ao pó. Ela vai para o pó. Né? O espírito vai continuar vivo. Né? Mas a carne não vai prestar para mais nada. O espírito vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Diz aqui, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Então, no meio ali de Cristo, os que o acompanham e sabem de todas as coisas. Ele sabia quem ia acompanhá-lo, quem verdadeiramente acreditava nele e quem não acreditava. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, muitos retrocederam, porque a verdade, irmão, a verdade ela dói. A verdade, o Evangelho, a palavra de Deus, ela incomoda. Muitas pessoas retrocedem porque não querem a salvação, não desejam a salvação. É melhor alimentar a minha carne do que o espírito. E eles estavam ali com o mestre dos mestres. Eles estavam ali com o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas desde o princípio, como diz João. E ele estava lá, Jesus Cristo. E eu volto a bater na mesma tecla que eu bati minutos antes, quando eu falei essas pessoas que temem serem abandonadas. Se sair da minha igreja, né? O pensamento não é nem no espiritual. Muitos estão pensando nos dízimos e nas ofertas que vão deixar de receber. Ora, se Cristo foi abandonado, irmãos, quem somos nós? Tem pessoas que não desejam salvação. Tem pessoas que pensam que a igreja é local de entretenimento. Eu vou ali, ouço uma palavra boa, né? Eu estou agradando a Deus. Aí eu vejo ali, falo com os irmãos, tudo. Né? Tem uns que têm até cargos dentro da igreja. O pastor, porque o irmão dá um dízimo alto, coloca dentro da igreja, né? Dá cargo.
não conhece nada do irmão. O irmão, muitas das vezes, não quer nada, né? Já abandonou a Cristo há muito tempo, está ali apenas por entretenimento. Nós estamos vendo aqui muitos dos seus discípulos, eles eram o quê? Discípulos, eles aprendiam com Cristo, irmão. Eles estavam acompanhando Cristo, tornaram para trás e já não andavam com Ele. Discípulos aprendiam com Cristo, acompanhavam Cristo, viram milagres acontecerem certamente, estavam ali com Ele, mas eles não gostaram do discurso, eles não gostaram do que foi pregado, do que foi ensinado. Então eles retrocederam. Só que o Mestre Jesus, né? Então disse Jesus aos 12, porque tinha 12 que andavam com ele, sendo que um foi o que traiu, o que vai traí-lo mais tarde, que é Judas. E Jesus faz uma pergunta clássica, essa pergunta é para mim, é para você, que hoje não somos 12, hoje nós somos milhares e milhares e milhares de crentes por todo o mundo, né? Que confessaram a Cristo como Salvador, muitos dizem que são fiéis ao Senhor, né? Eu não estou aqui para julgar a santidade de ninguém, mas a pergunta que ele faz para nós: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, vocês também desejam sair? Porque se estão aqui, vocês têm que acreditar em mim. Se estão aqui, vocês têm que ser multiplicadores no reino de Deus. Se estão aqui, porque eu tenho um chamado especial para vocês. Se vocês estão aqui, eu quero contar com vocês. Se não, estão livres para se retirar. Vocês estão entendendo aqui, irmãos, a importância desta pergunta hoje para a igreja? Ou então você tem a liberdade de sair, né? É melhor sair do que ficar dentro da igreja, lançando na lama o nome de Jesus Cristo, se prostituindo, bebendo escondido, usando drogas escondido, comprando e não pagando, desejando mulher do irmão, provocando escândalos dentro da igreja. Se for assim, meu irmão, então é melhor que você saia, vá para o mundo, vá satisfazer a sua carne, porque para servir a Cristo nós temos que ser espirituais. Pastor, mas esta palavra é dura, mas não tenho que pregar, mas eu tenho que pregar, alguém tem que pregar, mas, né? Ah, pastor, mas assim também é capaz dos poucos irmãos que o senhor tem no seu canal sair, fica à vontade, igual Cristo, né? Mas a nossa pretensão é estar pregando, ensinando a verdade, irmãos. Quem quiser servir a Cristo tem que servir de inteireza de coração, tem que verdadeiramente amar esse Jesus e querer a salvação, não só sua, mas de demais pessoas que estão ali. Esses homens aqui, né, que abandonaram, não andaram mais com Jesus, a Bíblia não sabe, não diz para onde eles foram, não diz nem o nome deles, mas aqueles que permaneceram com Jesus, certamente o nome está aqui na Bíblia e está no livro da vida. O nosso nome não entrará na Bíblia, mas certamente estará no livro da vida. Aqueles que permaneceram fiéis. Veja bem, no 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Se alguém ficou em dúvida com a pergunta que foi feita, né? Quereis vós também retirar-vos? Aí Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, não existe outro caminho a não ser Cristo, amados. Não existe outra porta. Não existe alguém que possa nos levar à salvação sem ser Jesus Cristo. Ah, mas o Deus não sei de onde. Ah, porque o fulano. Ah, porque a minha religião. Esses irmãos, há uma loucura no mundo que você pode adorar. Você tem liberdade, você que é do mundo. Você tem liberdade de adorar quem você quiser. Mas se você quiser a salvação, se você quiser a vida eterna, não existe outra proposta melhor do que a de Jesus Cristo. Não existe, amados. Não existe outra proposta. E se alguém chegou para você, como eu já ouvi da boca de outras pessoas, de que todo caminho leva a Deus, eu digo para você que é mentira. O santo fulano não vai te levar,
o Exu, não sei das contas, não vai te levar, o Buda não vai te levar, o Kardec não vai te levar. A palavra do Senhor diz que só há um caminho, que ninguém vai passar, ninguém vai chegar a Deus sem passar por Ele, é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem antes me conhecer. Eu preciso conhecer, eu preciso trilhar este caminho, eu preciso andar nele com retidão, para mim poder chegar à salvação, amados. Não existe outra proposta, não existe outro ser que possa te dar a salvação. Você não vai me encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro fala: tu tens a palavra, as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É esta certeza que eu preciso ter. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho conhecido, eu tenho visto, Senhor, que não existe outro além de ti. Se o crente ficar titubeando, se o crente ficar, irmãos, você pode perder sua salvação. A tua casa tem que estar firmada na rocha, na certeza deste homem aqui, na certeza de Simão Pedro. Ele vai afirmar que tu és o Cristo. A casa tem que estar na rocha. E você pega a história de Pedro e você vai ver, né, Pedro no início, tudo, e você vai ver que sempre Pedro, né, se destacando pela sua fé. Por mais que em alguns momentos ele vá ali contradizer, né? Somos carnes, somos seres humanos, mas você vai ver que Pedro, ele vai sempre afirmar. Mateus 16:18, ele afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor fala para ele, Senhor Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então você vai ver que Pedro sempre se destacando, respondendo que ele tinha a certeza do Cristo que ele servia. E você? Você tem a certeza desse Jesus? Irmão, o que nós temos visto de crente? Poxa, pastor, eu tinha ministério dentro da igreja, pastor, porque eu fazia aquilo outro, e agora eu estou sozinho, eu estou abandonado. Ô irmão, minha irmã, volte para os caminhos do Senhor. Não existe outro caminho. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a fazer a vontade de Deus, que o Senhor vai perdoar os teus pecados e você vai dar continuidade no ministério que o Senhor tem preparado para ti. Amém? Não esqueçam disso. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem quiser retornar, que retorne. Quem quiser retroceder, que retroceda. Mas nós acreditamos que esse Jesus que nos prometeu a salvação, é este Jesus que está prestes a vir a buscar a sua igreja. Então vamos ser fiéis a Ele, vamos ser fiéis aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, e com certeza tem coisa boa para nós. Amém? Eu vou estar orando com você neste momento, para que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer. Se alguém estiver enfermo, alguém doente, você pode chamar. Não precisa beber água, não precisa nada disso. Só creia que o Senhor, o anjo do Senhor, está te visitando neste momento para te levar à cura. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por este momento, onde estamos aqui apregoando a tua poderosa palavra. Senhor, abençoa meu irmão, a minha irmã, fortalece, Senhor, os teus servos, fortalece a tua igreja, ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis, para que possamos, meu Pai, defender a tua palavra, defender o teu evangelho. Não queremos ser como aqueles que retrocedem, Senhor, mas como aqueles, Senhor, que seguem avante, que seguem, Senhor, em direção ao alvo, para que, Senhor, possamos morar contigo eternamente. Cura esta pessoa agora. Eu peço pela cura, pela libertação deste homem, desta mulher, deste jovem. Que o Senhor, meu Pai, venha dar vitória. Que o Senhor toque agora do alto da cabeça à planta dos pés. Repreende a ranceníase. Repreende, meu Pai, o câncer. Repreende, meu Pai, essa dor de cabeça.
se é obra de feitiçaria, se é obra de macumbaria, em nome de Jesus seja repreendido. Meu Pai, que essa pessoa seja sarada, Pai, pelo poder do teu nome. Eu te peço, eu já te agradeço. Amém e amém. Meus amados, fiquem todos com a paz do Senhor. Não retroceda, vamos avante, que tem vitória para nós. Não esqueça, Jesus está voltando. Até a próxima. Amém.